Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em sua vida, abundantemente, fazendo feliz, transbordante na graça e na misericórdia de Deus. Chegamos à última lição desse trimestre. Veja como o tempo passa rápido. 2014, nós já estamos chegando a 1/4 da realização deste ano. E espero que nesse trimestre você tenha aprendido, através das lições que nós aqui trazemos para você com subsídios para lições bíblicas da CPAD, tenha ajudado, contribuído para o seu crescimento, tanto no conhecimento, em especial na aplicação prática na sua vida. Nós aprendemos várias coisas, vários assuntos importantes nesse trimestre, falando a respeito da vida, em especial de Moisés, o grande líder usado por Deus para conduzir o povo que estava escravo no Egito. Nós vimos qual foi o aprendizado deste homem de Deus, o estágio do seu aprendizado, os primeiros 40 anos, segundo 40 anos e os últimos 40 anos, que agora na sua fase final, no final da sua vida, onde está no último estágio, no final do último estágio. Ao longo dessas lições nós aprendemos muitas coisas. E nesta lição de hoje nós vamos ver o legado que Moisés deixou, um homem escolhido por Deus, um homem que andou segundo a direção de Deus, soube aceitar a vontade de Deus, um homem que foi usado por Deus e que nos trouxe as grandes lições, e nós precisamos aprender com ele, aprender para a nossa vida, tanto o líder como o membro comum da igreja, porque ele trouxe exemplo para todos nós. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma lição do programa A Escola Dominical na Web TV, a lição de número 13, o legado de Moisés. Vamos à leitura, a leitura bíblica em classe. E mais uma vez, vou fazê-la juntamente com você. A leitura é importante para nós conhecermos o texto que está sendo utilizado. Vamos à leitura bíblica em classe. Deuteronômio 34, 10 a 12. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. E em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Hebreus 11, 23 a 29, um texto do Novo Testamento. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca,
o que, intentando os egípcios, se afogaram. Esse texto é um texto gostoso de ler, é um texto muito esclarecedor, é um texto motivante, falando a respeito dos pais de Moisés e a respeito de Moisés, dando aqui um resumo da sua vida, praticamente, colocando-o entre os heróis da fé. Moisés, o grande profeta, o grande exemplo para nós, para os líderes, para os nossos dias. O líder que pode deixar um legado para os seus sucessores, para a sua comunidade, para a sua família, é um líder privilegiado. Entretanto, não são todos que alcançam esse privilégio. Nesta lição, nós vamos estudar a vida de alguém, de uma pessoa, a vida do profeta Moisés, o legado que ele deixou, porque ele teve esse privilégio. Apesar das suas falhas como seres humanos, na contagem geral, na contabilidade de Deus, ele ficou em crédito com a comunidade, em crédito com o reino de Deus, pelas contribuições que ele trouxe, pela misericórdia de Deus, em se colocar diante de Deus e sendo usado como um grande líder de Deus. É o que nós precisamos hoje em dia. Líderes que estejam deixando legado, líderes que sejam exemplo para os seus liderados, líderes que sejam exemplo para a sua comunidade. Tem feito falta muito nos nossos dias, líderes como Moisés. Vamos então ao primeiro tópico da lição. O texto inicial que nós lemos é Deuteronômio. Deuteros nomos, ou seja, segunda lei, ou repetição da lei. O livro de Deuteronômio ele trata dessa questão de relembrar. Aqui nós vemos Moisés relembrando a geração do deserto. É importante enfatizarmos isso. Não é mais aquela geração que saiu do Egito. Não é mais aquele meu povo rabugento, murmuradores, povo rebelde, que com grandes misturas, e que estavam viciados já nas práticas religiosas do Egito, que estavam ali ouvindo Moisés nesse momento final da sua vida. Eram aqueles que nasceram e aquelas que nasceram no deserto, que foram formadas no deserto, que foram formadas por Deus aqui, preparados de como deveriam entrar na terra prometida. E Moisés fala a este povo, relembrando a história do povo de Israel, relembrando os feitos de Deus para com aquele povo, o cuidado de Deus durante a caminhada no deserto, relembrando aquele povo o que Deus havia feito para que o povo não fosse como os seus pais, murmuradores, mas reconhecessem este amor, esse cuidado de Deus para com as suas vidas, para estarem prontos para entrar agora, que estavam na divisa da terra prometida, prontos para entrar na terra prometida. Que eles devessem se lembrar do que Deus havia dito pela lei, se lembrar dos feitos de Deus para não se esquecerem. Conforme nós vimos mais à frente, em alguns momentos, como Juízes 2:10, que diz que levantou-se uma nova geração que não conhecia Deus e nem seus feitos. O trabalho que não foi feito dos pais na tradição oral de ensinar ou de lembrar o que Deus havia feito. Então são coisas que nós temos que estar constantemente lembrando. Moisés aqui começa a relembrar o povo, repetir a lei para que o povo não esquecesse os mandamentos de Deus. Nós vemos aí no final de vida o seu compromisso ainda com a palavra de Deus, com o mandamento de Deus. Já é um grande exemplo de Moisés ao final de sua vida, diferente de muitos livros, como já citei aqui, um livro com liderança, um livro de George Barna que fala sobre a liderança e foi uma pesquisa dos líderes no final da vida, sendo que quase 100% desses líderes pesquisados ali na América são líderes que se arrependeram do que haviam feito, líderes que estavam de certa forma fracassados por olhar de volta para o seu ministério e se arrepender de muitas coisas que haviam feito e que não foi produtivo nem para ele, nem para a sua família, nem para o reino de Deus. Esse é o cuidado que o líder deve ter. Mas Moisés, no final da vida, estava comprometido com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, orientando o povo ainda, relembrando dos feitos de Deus. Esse povo que ia entrar e conquistar a terra prometida por Deus para aquele povo. Então Moisés, através desse discurso, que são ali os discursos de Moisés em Deuteronômio,
ele leva o povo a confiar em Deus, pelo exemplo que Deus já havia dado de fidelidade para com aquele povo. E outra coisa que a lição, esse texto, nesse tópico, traz de ensinamento importante, em Deuteronômio 34, 1 a 5, é que Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida. Ali diz que Moisés olhou, ele pôde avistar, olhar, mas Deus não permitiu, e vou repetir novamente mais à frente, reforçar esse ensinamento, que ele não pôde entrar na terra prometida. E aqui eu deixo no meu arquivo de slide uma pergunta: o que será que passou na cabeça de Moisés naquele momento? Toda a sua vida ele conduzindo o povo e alertando o povo e lembrando o povo da promessa de Deus, que eles conquistariam aquela terra que manava leite e mel. Mas ele mesmo, o grande líder, ele não pôde entrar, mas simplesmente olhar, avistar, vislumbrar, mas não pôde pisar os seus pés, um atrás do outro, e entrar naquela terra que Deus tanto havia prometido. E Moisés teve que aceitar a vontade de Deus. Toma cuidado, porque muitas pessoas às vezes utilizam esse texto para questionar a salvação de Moisés, e dentre outras questões. Não quer dizer que Moisés foi reprovado, no sentido de que não foi salvo, que Deus, no final das contas, ele acabou perdendo a sua salvação. Cuidado com essa interpretação, cuidado com essas insinuações. É que ali era um outro momento, e aquele momento de conquista não era para Moisés, mas era para o seu sucessor, Josué. Alguém que Deus já havia escolhido, e alguém que já estava preparado, andou ao lado de Moisés para entrar na terra prometida. Tinha uma característica bem diferente de Moisés, que já estava idoso ao final de sua vida, mas era alguém jovem, com disposição, com dinamismo, porque não era só entrar na terra prometida, mas nós vemos que tinha que conquistar, diferente do que muitas pessoas acabam se confundindo, mas teve que conquistar ali os povos que estavam naquele local, entrar e conquistar aquela terra, mas com a promessa de Deus, que Deus daria vitória a eles, mas precisava lutar. Assim como nós hoje também, Deus nos garante a vitória, mas nós temos que lutar, nós temos que conquistar. E era Josué que tinha esse perfil, mas Moisés preparou, alguém que preparou o seu sucessor. Nos últimos dias de vida de Moisés, Deuteronômio aqui 34, 7 a 9, fala dessa sucessão de Moisés por Josué, e que ele, no final da sua vida, pôde estar tranquilo, sabendo que ele podia partir e tinha alguém preparado, afirmado por Deus para dar continuidade ao seu ministério. Você que está me ouvindo, que é líder, você tem preparado sucessores, você tem um plano de sucessão? Tem muita gente tão agarrada com o poder, com tanto medo de perder o poder, que assusta-se com pessoas que têm habilidade, que Deus coloca ao lado para ajudar na administração, para ajudar na liderança. Em vez de preparar, em vez de auxiliar, dar um apoio, eles acabam afugentando e muitos perseguindo, com medo de perder o seu espaço, com medo de perder o seu poder. Nécios, arrogantes. Para que isso? Não tem convicção do chamado de Deus? Não tem convicção de que Deus está com você? Não tem convicção de que a autoridade de Deus está sobre a sua vida? Precisa de subterfúgios para afugentar as pessoas? Na minha vida já tive muitas decepções com líderes que no início eu achava que estavam dirigidos por Deus, direcionados por Deus. Mas infelizmente pude perceber que eram pessoas que estavam preocupadas consigo mesmos e com o poder. Pessoas que não estavam na direção de Deus e pessoas que não foram colocadas por Deus onde estão. Infelizmente nós temos isso. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das comunidades cristãs, para que os líderes que aí estão possam estar realmente na presença de Deus, e aqueles que estão fora da presença de Deus, que se acheguem na presença de Deus, porque Deus quer usá-los também em benefício do reino de Deus. É isso que nós precisamos, pessoas como Moisés, que não tinham medo da sua posição, de perder o seu cargo, porque tinham chamado, convicção do seu chamado de Deus, e preparou sucessores como Josué. Como aplicação prática, fica aí as reflexões desse tópico. Será que no final de sua vida você poderá olhar para trás e ter um sentimento de missão cumprida, assim como Moisés?
Você que é líder, tem um plano de sucessão? Tem pessoas preparadas para assumir o seu lugar? Que legado você tem deixado? Fica aí essas sérias reflexões para você, principalmente você que é líder, você que está à frente na obra de Deus. Moisés, ao final de sua vida, ainda é reconhecido como homem de Deus. Deuteronômio 33:1 fala sobre isso. E também um homem guiado pela mão de Deus. Vemos isso no Salmo 77, verso 20. Moisés, ao final de sua vida, é reconhecido como o homem do grande Deus. Deixo aí para você esse slide, para você ver a diferença dessa frase que eu digo. O homem do grande Deus, que é diferente do grande homem de Deus. Você viu aí a diferença? Tem pessoas que se dizem grande homem de Deus. Homens que se exaltam, homens que se promovem, homens que se entendem poderosos. Criou até uma grande agenda para dizer que é muito importante. Às vezes nem precisa, mas comparar com outros líderes que também têm grande agenda, dando sinal de importância. Pessoas que pisam no seu subordinado, que humilham seu subordinado, se dizendo grandes homens de Deus. E coloca Deus num sentido bem pequeno, minúsculo. Diferente do homem pequeno, do grande Deus. Aonde Deus é enfatizado, aonde a obra de Deus é enfatizada, aonde o reino de Deus é enfatizado. Moisés, eu posso dizer que era um homem do grande Deus. Ele exaltava Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. E ele se submetia à vontade de Deus. Um homem do grande Deus. São desses homens que nós precisamos nos nossos dias. Homens que apontam para Cristo, apontam para Deus como grande Senhor, como soberano, o dono da igreja. E não eles. Pessoas que se acham dono da igreja, dono das pessoas. Muitos até o ponto de vender o povo de Deus como curral eleitoral. Porque são donos. Mas os homens do grande Deus, eles evidenciam o reino de Deus. As coisas que são benéficas para o reino de Deus. Moisés, no final da sua vida, olhando para todo o seu ministério, foi considerado por Deus um homem de Deus, um homem do grande Deus. Seja você também um homem do grande Deus, não o grande homem de Deus. Valorize quem realmente é o dono da igreja, é o dono da obra, o Deus soberano. Moisés teve esse privilégio. Moisés, mesmo com as suas grandes ocupações, com as grandes preocupações que tinha ao liderar aquele povo, um outro exemplo que ele deixa é uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Nós vemos várias orações de Moisés no Pentateuco, demonstrando a preocupação em manter esse relacionamento, essa comunhão constante com Deus e buscar a orientação de quem realmente é o dono da obra. Tem pessoas que se acham autossuficientes, que sabem o que devem fazer e são capazes para isso. Moisés, mesmo com sua grande experiência e formação, como nós já estudamos nas lições anteriores, ele consultava a Deus. Consultava a Deus como um conselheiro. Por falar nisso, eu faço parte do conselho de administração da Copel, a empresa que eu trabalho. Fui eleito por todos os empregados da empresa para representá-los entre os novos conselheiros da organização, e essa já é a terceira vez que já fui posto ali por eleição direta dos empregados. Uma empresa com quase 9.000 empregados, a maior empresa do Paraná. E recentemente, numa reunião, vi alguém citando o exemplo que é o presidente do conselho, dizendo que volta e meia sentava ao seu lado para ouvir conselhos. Aqui nós vemos um exemplo maior, nós vemos um exemplo soberano, que é o exemplo de Moisés, que ele consultava quem é maior do que todos.
o próprio Deus. Como seres humanos, temos que ter essa humildade que eu citei como exemplo na própria empresa que eu trabalho, de sentar e ouvir alguém mais experiente orientando. Agora imagine você ter acesso ao próprio Deus, soberano, criador, que está no controle de tudo, e pedir orientação para ele. Moisés, ele achava um tempo para sentar, para orar, para ajoelhar diante desse Deus e falar: Senhor, me mostra, fala comigo, me orienta. É por isso que muitos têm se perdido, pessoas que não têm mais contato com Deus. Por mais que tenha até o ritualismo de orar e falar com Deus, mas não tem mais comunicação com Deus por causa da sua prática, como nós já vimos anteriormente, prática de injustiça. Mas para chegar a Deus, para oferecer um culto a Deus, antes nós já falamos, tem que ter a prática da justiça. Moisés, ele tinha esse privilégio, ele dedicava um tempo de comunhão, de qualidade para falar com Deus. Por isso, a sua vitória, por isso o seu legado, por isso pode chegar ao final da sua vida e ter essa tranquilidade, esse privilégio. Deuteronômio 3, 23 a 25, relata com mais detalhes. Quando Moisés, pedindo a Deus para entrar na terra prometida, Deus lhe nega. Fala aí com mais detalhes. Nega. Não, Moisés, você não vai entrar. Mas Senhor, estou aqui parafraseando, Moisés não fez isso, mas vamos dizer assim que ele tenha pensado. Como? O Senhor me chamou, o Senhor me colocou à frente desse povo rebelde, quanto que eu sofri por esse povo, tanto que eu tenho pedido, olha a orientação que eu fiz, o que eu fiz, Senhor, me deixa entrar. Eu quero ver essa terra que eu tenho anunciado, que o Senhor tem prometido para o seu povo, me deixa entrar. Com exceção de Josué e Caleb, nós vemos aquele exemplo que visitaram a terra prometida lá, e voltaram, e foram fiéis, indiferente dos outros 10, que junto com eles haviam sido enviados, com exceção deles 2, que entraram na terra prometida, da geração que havia passado o deserto. Os demais, como eu já disse, foram gerados ali no deserto. Moisés queria ter esse privilégio de entrar também, mas não teve. E além do mais, Deus diz: não, você não vai entrar. E olha, tem uma coisa, Moisés, está aí Josué, é ele que vai ser o sucessor, é ele que vai entrar, prepara ele. Como disse assim, não tem inveja dele, não destrua o ministério desse menino, não seja injusto com ele, não persiga ele, não destrua ele, porque eu tenho escolhido ele para ser o teu sucessor. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Moisés aceitou a vontade de Deus. Tem líderes que não aceitam. Tem líderes que veem que pessoas são chamadas, têm a autoridade de Deus na vida, são chamadas por Deus, mas eles querem perseguir, eles querem destruir, mentir, denegrir a imagem, para dar a eles autoridade. Moisés não. Deus falou: Moisés, ele é teu sucessor, ensina ele, prepara ele, ele vai entrar na terra prometida, ele é meu escolhido para isso. Se você é escolhido de Deus, meu irmão, pode fazer o que quiser, você pode sofrer o que for, mas Deus vai te levantar na hora dele, no momento dele. Ele que é o nosso Deus, é ele que é o nosso Senhor, é ele que está no controle de tudo, ele que é o dono da igreja. Moisés teve essa percepção. Moisés soube aceitar a vontade de Deus e ser submisso a Deus. Por isso que no final da vida foi vitorioso. É por isso que muitos, ao final da vida, vão choramingar, vão ter que chamar pessoas para pedir perdão, vão ter dúvida da sua salvação, vão ter medo da morte. Por quê? Porque agiram com injustiça. São líderes que não aproveitaram a oportunidade para ajudar as pessoas e preparar as pessoas para serem sucessores, preparar as pessoas que têm chamado, pessoas que são vocacionadas por Deus, em vez de persegui-las. Pessoas que ao final vão ter problemas, vão ter dúvidas. Pessoas que muitas vezes poderão perder realmente a salvação por falta de sabedoria em lidar com as demais pessoas que são chamadas por Deus, com a autoridade de Deus, a lidar com o povo de Deus. Moisés, sobre aceitar a vontade de Deus, sobre conduzir o povo de Deus, porque ele realmente era chamado por Deus. Aí que demonstra quando uma pessoa está na direção de Deus e realmente é chamado por Deus. Por isso que eu digo a minha decepção quando vejo pessoas que agem de forma diferente, demonstrando que não estão na direção de Deus, não são chamadas de Deus. É as suas atitudes, a sua forma de liderar, a forma de agir que demonstra isso. Preocupa-me condutas de muitos líderes nacionais. Na nossa denominação da Assembleia de Deus, você que não é da Assembleia de Deus, perdoe comentar isso. Com as suas atitudes, com as suas preocupações, olhando para o seu umbigo, com o seu poder, com o seu reino, em vez de se preocupar com o reino de Deus.
E nós estamos perdendo com isso. O reino de Deus tem perdido com isso. Pessoas que não aprenderam a aceitar a vontade de Deus, não respeitam as pessoas que são chamadas por Deus, preocupadas em manter-se no status, na sua posição, compromete a questão do segmento do reino de Deus. Compromete o resultado para o reino de Deus, para a igreja. Mas que pessoas possam mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude, porque o reino de Deus somente vai ganhar com isso. Nós ganharemos com isso, e as pessoas, as almas que estão perdidas, as almas que estão se afastando de Deus, são afastadas de Deus, poderiam ser alcançadas com atitudes como essa, como Moisés. Submissão a Deus, preocupação com o reino de Deus. Preocupe, pense nisso. Como será o final da sua vida? Vamos às reflexões desse tópico. Você tem consciência da sua situação diante de Deus? Como está a sua vida de oração? Sabe aceitar um não de Deus? Você tem confiado em Deus? Pare, pense, reflita e aplique na sua vida. Vamos ao terceiro e último tópico. Esse é o terceiro tópico, é o tópico que vem concluir esta lição e também o trimestre. É aprendendo com Moisés. Então nós vimos aí vários exemplos que nós citamos, nós vimos ao longo desse trimestre. Aprendendo com Moisés, aprendendo a ter comunhão com Deus, com qualidade, como eu já falei no tópico anterior, com Deus, receber a orientação de Deus. Se alguém que tenha tempo, separa um tempo para estar com Deus, não é um monólogo, mas é um diálogo com Deus. Moisés dialogava com Deus, até que é citado na Bíblia que falava com Deus face a face, né? A maneira de dizer que ele dialogava com Deus, falava com Deus, ouvia Deus. É isso que nós devemos fazer na oração, como Moisés. Dialogar com Deus, falar, parar para ouvir. Tem pessoas que oram o tempo todo, falam o tempo todo. Você já viu pessoas que você fala, ele fala o tempo todo, não deixa você falar? Tem pessoas que é assim com Deus. Fala o tempo todo, mas não para um momento para ouvir. Pessoas que em oração de igreja, grita alto, fala da vida dos outros nas orações, falta prudência. A oração tem que ser com prudência, com sabedoria. É um momento, por isso que eu gosto do Novo Testamento, Mateus, quando fala assim, entra no teu quarto, fecha tua porta, fala com Deus. Conta para Deus todos os teus problemas, teus sentimentos, mesmo aqueles que você te incomoda, aqueles sentimentos que não vêm de Deus, e principalmente esses. Oh, meu Deus, eu estou com inveja de fulano. Oh, Senhor, eu estou com raiva de fulano, eu quero prejudicar fulano. Senhor, o que é isso? Me ajuda. Senhor, olha, explica a tua situação, os teus sentimentos. Por isso que o autor aos Hebreus fala assim, ele conhece, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele sabe a sua vida, ele te criou, ele é teu Senhor. Fala para ele os teus sentimentos, fala os teus problemas. Fala para Deus, converse com Deus e ouça Deus falar contigo acima de tudo. Receba a orientação de Deus. Outro exemplo deixado na lição é a comunhão de Moisés com um próximo. Tem pessoas que não têm comunhão. O Novo Testamento diz, se possível, tenha comunhão com todos. Já deixando claro também que muitas situações não são possíveis. Tem pessoas que ficam se martirizando também, que tem que ter comunhão com todo mundo, não pode ter problema. Humanamente falando, acho que é impossível. Você vai ter atrito com uma, com outra pessoa, mas é importante reconhecermos as nossas atitudes, reconhecermos como estamos errados, e tocar nossa vida e ter comunhão com as pessoas. Pode ser que não seja possível com todo, como nós vemos no Novo Testamento, mas se esforce no que depender de ti, se possível, tenha comunhão com todos. Moisés foi uma pessoa que teve comunhão com as pessoas, teve pessoas que ele também teve problemas, teve conflito, pessoas que levantaram contra ele. Aí ele teve que tomar uma atitude. São situações diferentes, nós temos que interpretar essas situações também. Temos que olhar isso. Tem pessoas que usam isso para tentar derrubar você. Já aconteceu isso comigo, muitas coisas na minha vida. Já aconteceu na minha vida pessoas que chegam, mas você não é um obreiro? Nossa, você... Assim. É como se fosse o próprio inimigo falando na boca da pessoa, fazendo insinuações assim, para tentar te desconcertar. Daí você percebe essa ação diabólica, inimiga na vida das pessoas, tentando denegrir. Por isso que é importante você ter essa comunhão, como Moisés teve, dentro do possível, com todas as pessoas. Moisés foi um líder exemplar, um homem de caráter, ilibado, um homem que não forjava documento, um homem que não subornava as pessoas, um homem que não usava o seu poder para intimidar as pessoas, mas um homem que conduziu um povo no deserto, um povo rebelde,
seguindo a orientação de Deus, sabendo lidar com as pessoas, com seus liderados, descentralizando, como nós vimos aí já. Então era um exemplo a ser seguido. Nós podemos aprender isso com Moisés. Muitos líderes hoje, vocês podem aprender com Moisés. Pare essa lição, pense um pouco. Nós temos muito a ganhar com isso e torcemos. E esperamos em Deus que muitos líderes, que você que conhece, líderes talvez que não tem esse procedimento, você que está ouvindo esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo. Que líderes possam ver esse vídeo, que possam refletir um pouco sobre sua conduta, olhar para o exemplo de Moisés. Nós estamos torcendo por isso. Que líderes mudem de comportamento, para que o reino de Deus cresça, para que nós possamos ganhar. Outro exemplo que nós vimos ao longo desse trimestre é que Moisés soube ouvir, foi humilde, ouviu Jetro, seu sogro, deu um bom conselho na questão da descentralização, delegação. Pessoa experiente, que não era do povo de Israel. Mas Moisés disse, não é porque ele não é do meu povo que eu não vou ouvir. Ele é um homem que tem bom senso, um homem coerente. É uma palavra que ele disse, tem coerência. Igual nós muitas vezes deixamos de ouvir pessoas porque não são da nossa denominação, porque não são do nosso meio, mas dizem coisa coerente, tem bom exemplo. Por que não vamos ouvir? Moisés ouviu, foi humilde, um líder humilde que sabe ouvir, que sabe reconhecer o seu erro. Tem líderes que não reconhecem, sabe que não é errado, mas tem que manter a sua postura. Eu sei, ele tem que vir aqui pedir perdão para mim, eu estou errado, mas ele tem que vir aqui, porque eu tenho minha autoridade. Deixa disso, rapaz. Reconheça seu erro. Traga do teu lado as pessoas que estão junto com você, que tem competência, tem chamado de Deus. Traga do teu lado. Não jogue fora, não expulse, mas traga do seu lado. Confie nessas pessoas, são homens de Deus, mulheres de Deus, chamados de Deus. Observe isso. Tenha sensibilidade para ver isso. Aqueles que questionam você não são porque são teus inimigos. Pelo contrário. Muitos líderes não têm percebido, tem que tomar cuidado com aqueles que abraçam. Estamos juntos. Olha, conta comigo. Vamos cuidar. Não quer dizer que todos que dizem isso não são de confiança, mas muitos de não confiança usam essa tática para enganar líderes. E muitos líderes têm sido enganados por falta de humildade, por falta de sensibilidade. Moisés, ele soube ouvir, soube reconhecer, corrigiu a sua falha, foi humilde. Um exemplo deixado, legado de Moisés. Esse é um grande legado de Moisés para nós, para os líderes dos nossos dias. Vou concluir aqui um outro exemplo, a questão que já mencionei de aceitar a vontade de Deus. Nossa, eu vejo pensando Moisés, olhando a terra, não podendo entrar, deve ter sido doído para Moisés, mas ele se submeteu, aceitou a vontade de Deus. Que nós possamos, como Moisés, aceitar os nãos de Deus na nossa vida. Também aceitar o sim, o silêncio de Deus e o não de Deus. Porque o mais importante na nossa vida é estar na direção de Deus e na vontade de Deus. Não importa ter cargo, ser presidente, ser o que for. Mas estando fora da direção de Deus, o que vale? Nada. Mas dentro da direção de Deus, dentro da vontade de Deus, seja onde você estiver, está tudo bem. O barco vai bem, porque Deus está contigo. Deus toma a tua causa. Vamos então às reflexões, a aplicação prática que eu deixo para você como costume. Você quer aprender com Moisés? Está disposto a reservar um tempo de qualidade com Deus? Sabe ouvir e viver uma vida simples e humilde? Que possamos, a exemplo de Moisés, também deixar um bom legado para a nossa família e para a sociedade. Fica aí essas reflexões. Pare, pense sobre essas reflexões. Eu creio que vai contribuir para você na sua aula e na sua vida pessoal. Vamos às considerações finais desta lição e que também ao mesmo tempo acaba sendo do trimestre. Moisés, ao final da vida, mantinha o seu propósito no plano de Deus e tinha um sucessor definido. Que privilégio! Nós vemos aí Moisés ao final da sua vida, continuando ainda na direção de Deus, em comunhão com Deus, ainda preocupado em passar as orientações para aquela nova geração dos mandamentos de Deus, relembrar
aquela geração dos mandamentos de Deus, chegaram ao final da sua vida, tendo a sua missão cumprida e o objetivo principal daquele povo prestes a ser cumprido, e que ele sabia que ia ser realizado por meio do seu sucessor. Que ele não foi fominha, que ele não se preocupou somente consigo, mas por orientação divina seguiu e preparou o sucessor, aquele que haveria de adentrar na terra prometida. Característica diferente, algo que ele não iria fazer, mas algo que Josué poderia fazer. E ele pôde se tranquilizar com isso diante de Deus. Moisés manteve uma vida de comunhão e de fé em Deus, e sabia aceitar a vontade de Deus. Nós vimos durante essa lição, durante o trimestre, que Moisés manteve uma vida de comunhão com Deus, uma vida próxima com Deus, de diálogo com Deus, uma vida de fé. Ele foi um homem de fé, ele teve que confiar em Deus. Porque numa situação, como nós vimos, várias situações de Moisés no deserto, situações que parecia que não tinha solução, que não tinha jeito, parecia ser abandonado, mas ele confiou em Deus, teve fé em Deus. E acima de tudo, mesmo com compromisso, com a sua dedicação à obra de Deus, ele soube aceitar, acima de tudo, o não de Deus de entrar na terra prometida. Como outras questões que Deus também orientou na vida de Moisés, e disse não. Mas Moisés deu-nos o exemplo de alguém que confiava em Deus, tinha comunhão com Deus, por isso aceitava a vontade de Deus. Moisés foi um exemplo de líder e deixou um legado para a posteridade. Para você ver, nós estamos aí há quase 4 milênios depois de Moisés, 3 milênios e meio, e Moisés ainda continua sendo citado. O exemplo de Moisés continua sendo citado, porque foi um homem do grande Deus, porque foi um homem que deu exemplo e deixou para a sua posteridade. Quer você ser um exemplo também? Quer seguir o exemplo de Moisés? Estude um pouco mais sobre a vida de Moisés. Aplique na sua vida os exemplos que nós citamos aqui e outros mais que estão no Pentateuco a respeito desse grande líder, que o próprio Deuteronômio diz assim, que vai se levantar um outro profeta semelhante a Moisés. Olha, que honra para Moisés. Quem foi esse profeta? O nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele que deu a sua vida por mim e por você, pela humanidade, e que nos religa com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua contribuição para esse programa, divulgando, compartilhando. Contribuição eu digo nesse sentido, porque não pedimos oferta, não pedimos nada aqui nesse programa. É simplesmente contribuindo, servindo você. É um tempo que eu dedico da minha vida, além da minha função profissional, da minha função ministerial, da minha vida acadêmica. Eu dedico um tempo da minha vida para contribuir com você com esses subsídios de vídeo. É por isso que eu peço para você compartilhar, divulgue, porque eu dedico, é com amor, é com dedicação. Então eu agradeço você que contribui compartilhando no Twitter, no Facebook, na sua rede social, para todo mundo, na igreja. Muitas pessoas têm me ajudado, eu agradeço a você, eu tenho visto pessoas compartilhando, fazendo boas recomendações. Muito obrigado mesmo. Os vídeos estão com menos acesso do que os arquivos de slides. Arquivos de slides, muitos passaram dos 10 mil acessos e os vídeos caíram bastante. Do início do ano passado. Então eu peço que você compartilhe. Se você gostar e confiar realmente, compartilhe. Esse vídeo mesmo, bons comentários, vão ser muito úteis na sua vida, na vida da liderança. Compartilhe. Não deixe guardado e somente ouvindo. Passe para frente. Tá? Que o grande, infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus continue abençoando você e a sua família hoje e sempre.